Bom, o mês de março é um mês aí dedicado à mulher, né? A gente lembra a luta das mulheres, mas também a gente vem aqui hoje falar um pouquinho das mulheres na igreja, a participação delas, tanto na Bíblia, quanto hoje, né? A participação delas na igreja. Eu sou a Renata. Eu sou o Renê. Eu sou o Tomás. E sejam bem-vindos ao Bento Canal. Muitas pessoas falam que a Bíblia é machista, tem história só de homens, que hoje na igreja, né, por ser um padre que faz a missa, a gente tem um histórico aí machista. E, na verdade, se a gente voltar para a Bíblia, lá para o início, para o Antigo Testamento, nós temos histórias de mulheres que foram protagonistas. Bom, as pessoas fazem essa acusação assim até por falta até de conhecimento e também por uma propaganda negativa, mas que não é verdadeira que se faz. Se a gente ir para a Bíblia, né, e pegar a história da salvação aí, a gente vai ver que as mulheres têm uma importância, né? Assim, se você vai no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, né, sobre a questão cultural, você vai ver que os protagonistas ali são realmente homens. É um fato. Mas não significa que as mulheres não têm importância. Elas participam dessa história da salvação. Então, a gente vai ter o caso da Sara com Abraão. Ela participou de tudo aquilo, daquele primeiro contato com o Deus único, né? A questão dos filhos e tudo mais. Vai ter a Débora como juiz. Você vai ter ali a Esther, né? Que de forma inteligente aí, né? Ela salva o povo judeu, né? Então, tem essa participação que é muito forte. Né? E aí a gente pode ir para o Novo Testamento, a gente vai ter os casos, vai ter Maria, né? O exemplo mais excelso aí que a gente vai ter, Maria, né? Mas você vai ter lá Febe, depois com Paulo. Então, a própria Isabel. A Maria Madalena. Também, né? Maria Madalena. Né? Então, o cristianismo passa aí pela história dessas mulheres. E isso vai até hoje, né? Se a gente for para as nossas paróquias, você vai ver que muitas das coisas funcionam porque as mulheres tomam ali a dianteira e fazem as coisas acontecerem. E hoje a gente até vê, né, nas nossas igrejas, que tem muito mais mulher do que homens, né? A presença é muito maior das mulheres, né? Sim. E você vê que elas estão ali, muitas delas estão rezando ali, né? Para que os homens da casa delas comecem a participar. E aí vai puxando de orelha para os homens, né? Porque teve aí isso que aconteceu, né? As mulheres mantiveram essa presença de fé na igreja, a fé delas segura a igreja nas orações e tudo mais, né? E realmente os homens hoje você vê em menor quantidade, né? Tem muitos casos da esposa que vai na missa e o marido fica em casa. Assistindo o jogo, né? Assistindo o jogo. Assim, não vou jogar todos os casos, né? Não sei da vida de cada um. Mas tem esse descompasso, né? A mulher continua rezando pela sua família e o homem, né, meio que abdicou dessa posição. Né? E isso é um problema. Não deixa de ser um problema. Se você parar para olhar a história, o cristianismo em si, né, ele na verdade valorizou a mulher. Se você pega a situação das mulheres antes do cristianismo, Império Romano, ou ali nos povos bárbaros, né, quando o cristianismo estava se expandindo, você vai ver que a dignidade da mulher não era respeitada, como era no cristianismo. O próprio cristianismo trouxe esse conceito novo de pessoa, né? Pessoa criada em mais semelhança de Deus, que você não tinha. Em muitos casos antes, a mulher era vista como propriedade do marido. Objeto, né? As mulheres e as crianças, na verdade, né? Eram propriedades. E o cristianismo que ajudou a tirar, né, essa visão. Óbvio que não foi instantâneo, né? Foi gradual, conforme a história vai avançando. Essa questão da dignidade da mulher vai, inclusive, conforme o cristianismo foi se expandindo. Exatamente. Né? As pessoas foram se convertendo e, inclusive, as mulheres foram tendo seus
As mulheres foram tendo seu lugar, inclusive, se encontrando dentro da fé também, né? Isso. E a condição delas de tratamento com as mulheres também foi mudando, conforme o cristianismo foi se espalhando. Tanto é que a gente vê isso na devoção para Maria. Mulher, acho que a maior devoção que a gente tem no cristianismo é para Maria, né? No culto dos santos, né? As mulheres foram percebendo, o povo foi percebendo que quando você se tornava cristão, se convertia, as coisas melhoravam, assim, para as mulheres. É óbvio, né? Sim. Dentro do possível, dentro do contexto todo, mas era muito melhor do que você continuar pagando, enfim, de outra forma. Você olha para a história, a gente vê muitos casos de santos que a gente venera aí até hoje. Um exemplo é Santa Idelgarda, né? Von Bingen. Ela foi conselheira do Papa. Ela era uma monja, né? E ela era tão inteligente, assim, que hoje ela é considerada doutora da igreja. Ela era tão inteligente que o Papa deu permissão para ela sair da clausura e pregar. Isso foi mais ou menos em que época que essa Santa Idelgarda ajudava lá o Papa? Então, acho que ela nasce no final do século XI, ali, Idade Média. Então, mas ela é um exemplo, né? A gente tem várias santas, a Santa Teresinha, a Santa Teresona. Todas elas foram mulheres que deixaram aí um legado na história, né? Não só exemplos de fé, óbvio, mas elas são pessoas que deixaram legados na história. E tudo vinculado ao cristianismo. Então, e a gente vê também tudo isso, a história também de Maria Madalena, né? Se a gente voltar para a época onde tinha vários discípulos homens, e ela foi uma grande discípula ali de Jesus, né? Uma mulher que seguiu Jesus, e foi a primeira testemunha ali também da ressurreição. Sim. Então, e ela foi, e nessa história dela, né, era uma época que a voz dela não valia como testemunha. E se a gente pegar na Bíblia coloca Maria Madalena, sim, uma mulher que esteve ali testemunhando toda essa história. Então, ela conta a história da ressurreição, uma mulher que foi ali, que esteve, que acordou no meio da madrugada, que saiu ali por amor a Cristo para ver o que tinha realmente acontecido. É o que a Renata falou, né? Quando Deus escolheu se mostrar na ressurreição, ele escolheu as mulheres. Se você parar para pensar, isso aí é um sinal bem forte, porque as mulheres não serviam de testemunha. A palavra delas não tinha um valor jurídico. Né? Então elas podiam falar o que quisessem. Que mesmo que fosse verdade, ninguém ia acreditar. Se Jesus não aparecesse para algum homem, ainda não seria verdade. Não seria verdade. Né? Por quê? Porque é aquela mentalidade ainda do mundo antigo, né? Pré-cristão. Né? Então a mulher não tinha a mesma dignidade do homem. Coisa que o cristianismo muda, né? O cristianismo traz essa questão de que o homem e a mulher, eles são iguais em dignidade. Óbvio que tem um monte de diferença entre homens e mulheres, não são iguais como seres. Né? Mas em dignidade eles são iguais. Mas a mulher tem que ser submissa, não é? Então, mas aí é um problema de entender a submissão, né? Você vai para Paulo, né? Aí não tá falando nem da mulher submissa ao homem, é da esposa submissa ao marido. Relação de casamento ali. Né? E a submissão do quê? As pessoas geralmente esquecem da contrapartida, né? O homem deve amar a esposa como Cristo. É isso aí que eu queria amou a igreja. Exatamente. Todo mundo lê então só da parte da submissão para frente. Então é uma relação de confiança. Exatamente, né? Então, porque ela sabe que o marido vai amar ela como Cristo amou, então ela submete. Exatamente. Uma relação de confiança. Se o marido, né, tem que amar como Cristo amou a igreja, a sua mulher, poxa vida, é muito interessante ser submisso, né, dentro do significado certo da palavra, porque a alguém que, como Cristo, dá a vida, vai dar a vida para você. Alguém que ama como Cristo não vai ferir a dignidade da mulher. Né? Cristo não fere a nossa dignidade, mas pelo contrário, ele resgata. Exatamente. E a Eva, gente? Foi a primeira mulher, né, citada na Bíblia. Logo no começo. Sim. E tem uma mensagem importante nisso, né?
Porque Deus vê que o homem está só e cria uma companheira. Ou seja, aquela vida de solidão não é agradável para Deus. Deus precisa que o homem tenha uma companheira. E uma pessoa, né, com características diferentes daquela primeira criação. Exatamente, isso que é o mais legal, porque a mulher não é igual ao homem. Não tinha cara do homem, né? A mulher tem as suas características próprias e eles se completam, né? E eles se completam. Então, se completam no ponto de vista aí do matrimônio, né, que a gente está falando, mas também do ponto de vista social. Na sociedade, os homens e as mulheres, né, eles funcionam, têm talentos diferentes, né? Para organizar as coisas. Né? Tem competências que se destacam em um, se destacam em outro, né? E aí isso acaba puxando a gente para o próximo assunto no sentido. A gente falou aqui de toda a história da salvação das mulheres e tudo mais. Mas geralmente a crítica em relação às mulheres entra na parte institucional da igreja, né? Por que a mulher faz isso? Por que o homem pode fazer isso e a mulher não? Né? Então, a gente vê o caso clássico assim, por que mulher não pode ser padre? Como falaria? Padra? Como a gente chama Mas no catolicismo isso não acontece e não vai acontecer. Mas por que? Por mais que vira e mexe, aparece a discussão. E parece que vai ser, sei lá, parece que é um negócio que vai entrar em votação. Então, porque assim... Mas não sei se é assim. Se você olhar para a tradição, né, católica, né, você não tem nada que suporte a ideia de ter mulher padre. Né, mulheres, eu vou falar mulheres ordenadas. Mulher padre é muito feio de falar. Sacerdotisa? Vamos mudar mulheres ordenadas. Não existe uma ordenação de mulheres. É até incoerente, né? Mulher padre. Até a palavra não casa. Por quê? Né? Basicamente é o seguinte, né? Quando Jesus escolheu os apóstolos, né? Ele não escolheu nenhuma mulher. Ele não ordenou, nenhuma mulher ali foi apóstolo. Né? E aí fica pensando, é porque as mulheres valem menos? Não, porque quem estava junto com eles ali, qual a mulher mais importante estava com eles? Maria. Então, se ele não ordenou nem Maria, que é muito mais importante que os apóstolos, a figura de Maria é muito mais importante que os 12 apóstolos. E mesmo assim, Jesus não ordenou Maria. Então, se Jesus não fez, não é a igreja que vai poder fazer. E aí, isso vem pela tradição, né? E o Papa João Paulo II, no seu pontificado... É isso que eu ia perguntar, mas tem alguma declaração da igreja que fala exatamente? Não, a igreja sempre indicou como candidato à ordenação homens. Em um momento se pensou que eram em mulheres por conta dessa história. E aí você tem o João Paulo II que ele escreve como sendo definitivo que a igreja não tem a faculdade de ordenar mulheres. Mesmo só que não é questão assim de, eu não quero. Não é que um papa quer, o outro quer. E aí... não é questão de querer. A igreja não pode. A igreja, ela repete, né, que Jesus, né, o sacramento que a igreja hoje guarda, são os sacramentos que Jesus deixou. O sacramento da ordem que Jesus deixou, ordena homem. Esse documento do João Paulo II é o Ordinatio Sacerdotalis. Trata disso. Mas não é só falar, não é um documento só para falar assim, não pode ser, a mulher não pode ser ordenada, pronto, acabou. Né? Ele fala que assim, isso não diminui a dignidade da mulher. Da mesma forma que a mulher foi importante, que a gente falou na história da salvação, ela continua sendo importante na igreja hoje. Mas ela não necessariamente precisa ter a função de sacerdote. Eu acho que essa discussão de quererem que uma mulher se torne uma sacerdotisa vem por essas questões dos direitos iguais, né? Talvez a mulher teria que ter o mesmo direito que um homem tem de ser padre, mas não é uma questão de direito, não, né? Então, é exatamente isso, assim, é um caminho contrário. Né? A gente tem uma mentalidade moderna, né? Que tem o quê? O objetivo o quê? De acabar com as diferenças. Então, a ideia geral dessa mentalidade que existe hoje é o quê? Negar as diferenças entre homem e mulher. E aí isso se espalha para várias esferas, inclusive para a religiosa. Né? Então, a mulher tem que ser igual ao homem em tudo. Então, ela tem que também ser sacerdote. Por que não? Mas isso não é uma verdade. A mulher e o homem não são iguais. A mulher faz coisas que o homem não faz, o homem faz coisas que as mulheres não fazem. E acabam que as mulheres também que
que aceitam, que vão para a vocação da vida religiosa, muitas pessoas falam que elas estão rebaixadas, né? Tratam a questão do convento, né, da mulher escolher e ser uma freira, como se fosse algo menor, assim, no sentido, como se estivessem rebaixadas mesmo, acho que essa é a palavra. Porque eles nem compreendem esse sentido de vocação. Porque, assim, você tem religioso homem que não é padre também. A vocação para a vida religiosa, ela tem um chamado específico. A pessoa vai se descobrir aí na sua vocação, né? Então, a pessoa só diz por amor, a pessoa não é rebaixada. Pergunta para uma freira se a vocação dela é ser rebaixada, se ela pensou nisso. Uma coisa é o sacramento, outra coisa é o voto. Quando você recebe o sacramento da ordem, você vira padre, isso é acompanhado dos votos, né, que vai variar de acordo com o tipo de padre que você se tornou. Então, geralmente, o padre diocesano vai ter o voto de obediência, então ele tem que obedecer o bispo, né, e vai ter o voto do celibato. Então, ele não vai se casar. As coisas andam juntas, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, um padre oriental. Existem alguns ritos orientais onde o padre se casa. Então, ele recebe a ordenação como padre, mas ele não tem o voto de celibato. Aí, por exemplo, se você é um padre de uma ordem religiosa que tem mendicância ou é de pobreza, vai ter um terceiro voto. Aí é o de pobreza. Você não pode ter nenhum bem. O padre que deixa de ser padre, né? Ele, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dele e as circunstâncias falam assim, eu não posso mais exercer essa função de sacerdote. Ele vai ser dispensado dos votos. Mas o sacramento não pode ser desfeito. Ele vai ser padre até morrer. Então, mesmo se ele casar, seguir a vida dele, ele ainda é padre. Ele não pode mais atuar como padre. Ele continua sendo padre. E você, Renata? Como mulher na igreja, o que você já fez? Ou o que você faz? Então, é muito engraçado falar sobre isso, porque também eu já assumi várias lideranças na igreja, né? E hoje eu vejo que tem muitas mulheres inclusive inspiradoras, para a gente seguir, né? Em vários sentidos. Eu acredito que em várias paróquias tenha isso, né? Exemplos de mulheres que estão ali liderando grupos, que estão mantendo a oração, né? A gente vê, por exemplo, o apostolado da oração. Quando a gente olha para o apostolado da oração nas igrejas, a gente vê muitas mulheres. 99, pelo menos das muito paróquias que eu já raro, vi, é 99% mulher. Então, assim... Inclusive, quando você vê um homem com a fichinha, você até estranha, né? Você acha esquisito. Porque não vejo, assim... Eu acho que na nossa paróquia deve ter já teve, né? Não tem mais, mas já teve uns 2 homens em toda a história. Eu me lembre. Sim, eu também me lembro. Eu acho que a gente tem uma participação, assim, muito ativa. Não vejo como essa questão de machismo dentro da igreja. Pelo contrário, eu vejo um espaço muito amplo para a gente atuar, para a gente orar e para a gente trazer mais famílias para dentro da igreja. E você vê no Papa Francisco, assim, ele resgatando essa ideia da dignidade, assim, e das mulheres tendo voz nesses espaços, né? Então você vê agora muito de castérios que tem mulheres trabalhando, mulheres nas lideranças. A gente teve os sínodos aí, teoria do poder de voto para a mulher. Né? E o pior é que isso aí para mulheres e leigos, né? E o pior é que para muita gente isso aí parece, olha lá, agora talvez daqui a pouco uma mulher vai poder se tornar sacerdote. É isso. Essa história sempre volta, porque assim, aquela história, eles vão tentando fracassa uma vez, eles vão tentando até uma hora dar certo. Então, por exemplo, não deu certo a questão de a mulher ser ordenada. Então, qual que agora é o novo discurso? Vamos ver se as mulheres não podem ser diácono. Não podem ser padre, vamos tentar. Que são as diaconisas. Uhum. Tanto é que o Papa autorizou e existe um grupo de estudo para isso. Por quê? Porque se você olhar lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que existiam as diaconisas. Existiam mulheres. Olha que interessante. Mas qual que é a questão aí? Quando você pega para estudar, qual que é a coisa que seja? Aquelas diaconisas não tem nada a ver com o diácono que a gente tem ordenado. Elas não recebiam um sacramento. Essas mulheres diaconisas, né, elas não eram ordenadas. Um diácono hoje ele é ordenado, ele recebe o sacramento da ordem. Né? Elas, na verdade, elas faziam esse trabalho com as mulheres da época. Né? Porque não é igual hoje, né, que o homem e a mulher têm esse contato mais direto.
separavam, né? Então, o atendimento às mulheres, né, de oração, de catequese, o que fosse necessário, né, essas mulheres, elas trabalhavam nisso. Tinham mulheres líderes, né? Elas eram muito mais parecidas com o que são as freiras hoje em dia. Entendi. Né? Então, elas são muito parecidas com o que são as freiras hoje em dia. Então, eles vão tentando jogar sempre esse assunto de volta, para ver se uma hora cola. Né? Então, por exemplo, em outras denominações cristãs, né, você tem aí o sacerdócio feminino. Né? Então, por exemplo, a igreja anglicana, né, na época do Paulo VI ainda, eles ordenaram a primeira mulher como pastora anglicana, né? E nessa época, o Paulo VI fez uma carta, né, novamente falando da posição da Igreja Católica, né, porque a Igreja Anglicana ela tem muita semelhança no rito com a Católica, né? Então, qual era o medo do Papa? Libera lá, o povo começa a achar que tá beleza. Né? Então, é para demarcar a posição mesmo. E essa orientação não muda, assim, não mudou com o tempo, né? Mas é óbvio, sempre que tem uma reunião, essa história volta, e aí vai ter teólogo brigando, que a definição do Papa João Paulo II não foi definitiva, mas foi. A grande maioria vai dizer que foi. Mas tem uns que vão sempre brigar, né? Porque essa é a mentalidade moderna, de que as diferenças entre o homem e a mulher têm que ser apagadas. Só que isso empobrece a vida, empobrece inclusive a igreja. Né? Porque as mulheres têm características próprias delas, que os homens não têm e que são boas. Né? A própria questão da mulher ser mãe, por exemplo. Né? Essa mentalidade moderna, né, nega a maternidade. Eles atacam a maternidade. Né? Aí a ideia é sempre deixar... Se você espera para ver como é que funciona, né? Eles sempre vão empoderar a mulher nesse sentido do que vamos apagar os traços femininos para que ela seja forte como um homem. Ao mesmo tempo, pega os homens e os meninos e tenta enfraquecer, do tipo, a sua força é ruim, né? Essa sua força é violência. Na verdade, a força do homem é feita para proteger, para servir o outro, não é violência pura. Uhum. Então, a ideia é sempre apagar, né? Então, tirar essas diferenças. E aí, quando isso vai para a igreja, acaba nessas discussões. E eu acho que, né, como a gente estava falando dessa questão das mulheres hoje na igreja, o papel, principalmente das lideranças das mulheres, é retomar essa questão das virtudes nas mulheres também, né? Porque, como o René falou, isso vem se perdendo no mundo moderno. Né? Ser uma mulher virtuosa está fora de moda para o mundo. E eu acho que o papel das lideranças femininas na igreja é trazer isso de volta também. E isso é muito importante, né? Retomar também as mulheres da Bíblia, as santas que foram muito virtuosas. Essa feminidade também vai para a família, que educa as crianças, que vão para o mundo, que vão agir como cristão. Então, tem uma função de catequese aí nas mulheres que é própria delas. Não é que o pai não tem que educar, não tem que ensinar nem nada. Mas as mulheres, né, elas convivem mais com os filhos, geralmente. E elas têm esse papel. Então, a formação dos cristãos vem das mulheres. Bom, para as meninas e mulheres, né, que querem participar de alguma pastoral dentro da igreja, que querem estar mais ativas, né, procurem, se aproximem. Mesmo aquelas que ainda estão tímidas nesse processo, tentem chegar mais perto, tentem olhar para as líderes mulheres que estão dentro da igreja de vocês também, se inspirem. É muito importante. Por mais mulheres que a gente tenha na igreja, a gente sempre vai precisar de mais, né? Então, e se você já é uma mulher que está na igreja, que está na frente de alguma liderança, também conta a sua história um pouquinho aqui pra gente, como que foi todo esse processo, como está sendo sua experiência. E para você que é homem, valorize as mulheres, que trabalham nas pastorais, né? Valorize as mulheres da sua casa, que tem fé e que rezam por você. Né? Se você está fraco aí na fé, se inspire nas mulheres, né? Exatamente. Às vezes ela está rezando justamente para você ir lá. Acho que a mensagem, inclusive... Para você ir lá e assumir o seu papel. Acho que uma das mensagens que está
incluída em tudo que a gente conversou desde o início é essa, né? Para os homens prestarem atenção nisso, né? Não é, esse episódio não é para as mulheres, é sobre as mulheres. Não joguem nas mulheres o peso das orações que você devia estar fazendo. Exatamente. Então, você que é homem e está assistindo esse vídeo aí, se inspire nessas mulheres, nessas pessoas que são grandes exemplos, inclusive muito melhores que nós em várias coisas. Então, se inspire nas mulheres para poder participar da igreja também, e você vai ver muitas mulheres que vão inspirar você para trabalhar cada vez mais e para fortalecer sua fé. E aí, finalmente, vai ter homem e mulher trabalhando em cooperação. A gente já falou disso em outros vídeos. Exatamente. Que isso não é uma competição, é uma não é uma competição. É isso que Deus quer da gente, homem e mulher trabalhando junto e rezando junto. Exatamente. Então, a gente termina nosso episódio por aqui. Siga a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.